Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com todo mundo aí? Energias positivas para você, para o seu condomínio. Vou começar mais uma live de síndico para síndico, que eu recebi a amiga Aline. Vai ser um papo maravilhoso. Ela aqui, mentora de síndico. Então, vai ter muito insight para você, síndico, para você, síndica. Para todos nós, somos do universo condominial. Podemos aprender um pouquinho mais, trocar uma ideia. Vamos lá, Aline, fica à vontade, já manda o convite aqui. A gente começar de síndico para síndico hoje com essa fera aqui, a Aline, ela que é mentora de síndico. Então, vamos ter muito insight para você, amigão síndico. Já vai lá no YouTube, digita lá Inteligência Condominial, tem muito vídeo, muito programa, podcast para te ajudar aí a se tornar um síndico de alto. Hoje aqui, Inteligência Condominial, nessa live maravilhosa. Amo falar com síndicos, aprender um pouquinho, né, um com os outros. Vamos lá. Oiê! Opa! Buenas noites! Tudo bem? Boa noite! Tudo bem? E você? Como você tá? Eu tô vivo, então tá bom demais. O resto só corre atrás, né? É isso, essa energia aí. Aqui hoje a energia sobre vida, sobre viver, hoje vai estar bem intensa, hein? Então vamos lá. A Aline é mentora, síndica aí. Aline, que te levou a se tornar uma mentora de síndicos? Eu fiquei indignada e me senti enganada. Sério? Verdade? Essa história, se você for olhar e perguntar para qualquer pessoa, eu me tornei mentora de síndicos, fui estudar sindicatura nível Brasil. Porque eu me senti enganada. Quando eu fiz a formação, eu ouvi muito sobre tudo que nós podemos fazer para um síndico, ou, perdão, para um condomínio. Ih, pausou. Vamos lá. Deu uma travada aqui. Vamos lá. Passa para de novo. Vamos lá. Vai dar certo. Oi, voltei. Caiu, eu acho. Não sei. Minha tela sumiu tudo e aí, enfim, voltando. As vibes, né? É, as lives, né? Faz parte. Quem sabe faz ao vivo e resolve ao vivo também, né, Thiago? Então vamos lá. Você falou que foi enganada. Eu me senti enganada porque dentro do processo a gente aprende muito sobre como cuidar de um condomínio, como se reportar aos condôminos, mas em nenhum momento nós temos algum tipo de atenção sobre o que vira a vida do síndico depois que ele se torna síndico. O quanto a gente é cobrado e o quanto desgaste, o tamanho desse desgaste, gente, é literalmente gigante por conta de tudo que a gente faz. Eu tentei mensurar isso de uma forma um pouco menor, mas chegou numa escala que não existe algo menor. Tá cada vez mais intenso, tá cada vez maior e tá cada vez gerando mais problemas. Então, a quantidade de síndicos que aparecem com síndrome do pânico, com depressão, hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, queda de cabelo como alopécia, enfim, todas essas coisas é contínua. Então, esse processo foi o que me assustou. Então, todas as vezes que eu vi os síndicos, as reuniões era sempre sobre as mesmas coisas. Então, era um remédio contínuo novo, era um processo de divórcio, mas não tem mais jeito mesmo, síndico não tem que ficar casado, é o péssimo contato com os filhos. É o financeiro que se trabalha, trabalha, trabalha e não tem dinheiro, porque você vai olhar para o síndico não tem dinheiro, sem permissão para poder fazer essa questão de ter o armazenamento desse dinheiro para investir em coisas em relação à qualidade de vida, viagem mesmo, você vê síndico que não viaja, que não tira férias, que é super sobrecarregado, enfim. Então, nesse contexto geral, quando eu fui para a sindicatura, que me deparei com toda essa questão e essa surpresa que eu tive, eu falei, puxa vida, por tudo que eu entrego, não é isso que eu mereço.
não é isso que os meus outros colegas merecem. Então, eu falei assim, não é possível. Será que isso é alguma coisa específica daqui de São Paulo? Porque aqui em São Paulo a gente corre muito, muito. A gente corre para tudo. A vida do paulista é literalmente muito agitada. E aí foi quando eu fui estudar a nível Brasil e entender por que era assim. E aí, quando eu me deparei, eu descobri que isso era algo da profissão e não necessariamente de São Paulo. E para mim, essa conta nunca fechou. E aí, foi quando eu fiz os 90 dias de hiperfoco para estudar e desenvolver uma mentoria. Tenho os mentores, né? Hoje eu sou mentorada, inclusive, para poder mentorar também. Então, a gente cria, né, o nosso ciclo de pessoas, e é isso que eu tento trazer para os síndicos. Crie o seu núcleo de pessoas para que você se fortaleça, para que você não se perca no processo. Porque as pessoas, elas vêm no... Lidar com o ser humano é muito difícil, né, Tiago? E aí as pessoas vêm com uma bagagem expressivamente ruim. Porque não é só expressão, é ruim, é pesado e joga tudo no síndico. É verdade. Mas é o condomínio ou é o síndico que se põe nessa posição? Por muitas vezes é o síndico. Por muitas vezes é o síndico. Às vezes os síndicos eles têm um pouquinho de dificuldade de entender esse processo, mas também uma vez que entende para eles, o retorno disso é muito rápido para gerar os resultados. Porque antes eu falava uma coisa e hoje ela faz muito mais sentido do que antigamente. Quando a gente sabe quem a gente é, ninguém coloca a gente onde a gente não deve estar. E isso não é sobre uma afronta, não é sobre uma birra, não é sobre um processo de imposição. É sobre um processo onde você se impõe para você, onde a desordem do outro não te afeta. Você deixa e entrega para o outro exatamente tudo que é dele. Não importa o que aconteça. Não estou falando que as pessoas vão aprender isso, aprender a fazer isso do dia para a noite, mas existe uma construção para isso. E é aos poucos que isso vai acontecendo. Então vamos Entende? lá, vamos lá. Chega pra cá, amigão síndico, amiga síndica, essa live maravilhosa de síndico pra cima, sabendo que é amiga minha, né, que é mentora de síndicos, né? Olha, então vamos lá, vamos construir isso aí, então. Qual as dicas você pode dar para o síndico construir, vamos dizer, essa saúde mental? Ó, o processo da saúde mental tem uma coisa que a gente sempre começa por isso. É uma coisa muito simples, porém de um resultado muito grande. Não subestime o poder disso. Então, a primeira dica que eu uso é use papel e caneta e aprenda a transferir as suas informações. Porque por muitas vezes a gente tem umas 20 abas abertas dentro da cabeça. Então a gente não dá conta de resolver tudo. A gente não dá conta de entregar tudo com qualidade, por exemplo. E aí, quando a gente faz esse processo, a gente precisa entender as sensações. Então, eu começo a transferir essas informações e aí vocês sigam o passo a passo, pega o papel e caneta agora, que é bacana, que aí depois vocês vão ter o resultado. Vocês vão ter o resultado depois e aí vocês peguem e mandem as percepções. Manda pro Thiago, manda para mim, pra gente saber como que foi a percepção aí que você teve. Quando você estiver num processo, por exemplo, que você está muito indignado com algo, geralmente a gente tem o perfil vingador dentro do condomínio. Esse perfil vingador geralmente é aquela meia dúzia que ela não quer nada, ela só quer se vingar de você. Ela não quer dinheiro, ela não quer, ela só quer se vingar de você a qualquer custo. Geralmente todo condomínio tem um seis que é assim, que faz junta com outros e que tem o grupo paralelo, que é para tacar pedra, tiro, porrada e bomba no síndico que tá lá se matando para poder dar o melhor dele. Então, o que que vocês vão fazer? Mediante uma situação, pega o Joãozinho lá que veio, apontou o dedo para você, falou um monte, largou o pau de ser no grupo, fez um monte de coisa e você não concorda com tudo que tá ali. E aí, o que que você vai fazer mediante a isso? Ao invés de ir lá discutir com o Joãozinho, que tá lá, e a gente tem o processo do Joãozinho, que é dele, a gente não sabe o que tá acontecendo com o Joãozinho também, e por muitas vezes são seres humanos frustrados com muita informação da mesma forma que você, só que ele aprendeu a se expressar de uma forma muito pesada. E aí, você vai pegar o Joãozinho lá que largou o pau em você e você vai começar a escrever. Pega papel lá e caneta, aí você vai colocar assim: qual que é a sensação
sensação. O que que você está sentindo? Aí você vai escrever sobre toda a sensação. Se aparecer, eu costumo brincar, falar, se aparecer uma vaca rosa com bolinhas verdes e amarelas, escreva sobre a vaca rosa com bolinhas verdes e amarelas. Não é para você tirar nada do que está vindo. E você vai escrever sobre essa sensação. Depois você vai escrever sobre a sensação de uma pessoa que não passa por esse problema que você está passando. Pega e escreve como que essa pessoa faz, como que ela vive. O que você acha que essa pessoa faz? Ela é feliz? Enfim, alguém que tem a vida que você gostaria de ter, por exemplo. Depois você vai comparar o que você escreveu na primeira com o que você escreveu na segunda e você vai identificar o que é que está faltando na tua vida aí. Ou seja, eu descobri que fulano falou mal de mim assim, 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 e isso me trouxe um cenário ruim, porque geralmente tem ligação com a infância ou com alguém muito próximo. Porque em tal momento eu me senti assim perante a minha família, perante o meu marido, nananana, e isso está me fazendo mal. Então a gente descobre que muitas coisas não necessariamente é com o sim ou com o condômino, muitas das coisas são a gente. Somos nós, todos nós tivemos nossos traumas, a forma de construção que a gente tem, porque ninguém nasce pronto, a gente vai se fazer. Nessa primeira construção vem com os nossos pais, com quem criou a gente. E aí depois você vai começar, depois que você entendeu isso, aí você vai perceber qual foi a percepção que você teve sobre tudo isso. Aí você vai decidir algo sobre essa situação e aí você vai criar uma ação. Essa ação tem que durar, tem um tempo para ser feita em até 15 dias. Quando você começa a transferir as informações do jeito que eu falei para vocês aqui, vocês já vão tirar uma carga muito grande de vocês. Porque vocês vão começar a usar a razão ao invés da emoção. Então, vocês vão trabalhar exatamente com os fatos como eles são, sem expectativa e sem suposição, porque quem cria expectativa se frustra e quem supõe erra. Entende? Então, esse processo, só esse processo aqui já valeu a live. Escreva sobre isso todas as vezes que você sentir. Isso serve para tudo, tá? Sensação, medo, insegurança, por muitas vezes doença. E quando a gente está doente, a gente vai para um outro cenário, mas também faz muito sentido. E quando você traz clareza sobre isso, seus resultados são outros. Entende? E outra coisa importante, né, Aline, eu já tenho há anos falando isso, que a inteligência emocional é o mais importante para o síndico, né? Graças a Deus, a gente tá mais falar mais disso nos eventos, nos podcasts da vida, nos programas, porque é igual eu falo, a gente não tem como transferir nossas emoções, né? A parte de direito a gente pode transferir, devemos transferir, a parte de engenharia, de seguro, corretagem, eletricidade, elétrica, todo o segmento condomínio, mas a emoção não. Isso. E quanto mais inteligência emocional, melhor vai ser as suas decisões, né? Principalmente com você. Isso. Muito isso. Depois está falado para desfazer isso do trabalho, né? Porque uma vez que você jogou ao vento, né, como as pessoas dizem, que você joga ao vento, difícil é você recolher aquilo. Difícil é você trazer razão para aquilo. E por muitas vezes, quando você faz o processo, quando você começar a fazer o processo de transferência, o que que acontece? Você também vai entender por que é que você perdeu a razão em muitos ambientes, em muitas situações que você tinha, inclusive, a razão, mas você perdeu por um gatilho. Um gatilho de algo ruim que aconteceu. E geralmente a gente tem várias síndromes, né? Que acontecem com as pessoas. E se você tem algum tipo de rejeição, qualquer coisa que vai contra, que gera objeção, você vai achar que aquilo é pro pessoal, quando na verdade não é. Entende? Não pode falar, porque eu ia falar assim que se você foi enganada, né? É. Cursos de sim, ganhando não sei o que e tal. Quem fala que é uma profissão que tem muita pressão, né? E lidar com as Tá ser sim, cortando um pouco você e eu não tô conseguindo te entender direito, Thiago. Sou só eu que tá cortando, gente? Fala de novo, por favor. que muitas vezes, né, hoje os cursos aí de síndico, né? Fala, ganha 10 mil, ganha não sei o quê, tantos condomínios, mas ninguém fala dessa parte de lidar com as pessoas. E é um relacionamento que ele é um relacionamento de muita cobrança, né? Eu falo que eu já fui gestor de empresa, já toquei em empresas aqui de consultoria, nada chega próximo de ser síndico, Não. porque procuram a gente
estressadas, chateadas, querem que a gente resolva o problema dos outros, querem que a gente resolva o problema do condomínio sem dinheiro, né? E muitas vezes elas não se põem. E eu também faço parte disso, né? Quero jogar tudo para, né? Então, olha, alguém falou que cortou, mas eu acho que já voltou já. Histórias da Síndica. Qual que é seu nome? Fala pra mim qual é o seu nome. Pra gente poder falar com você. E aí, você, se cortar, vocês avisem a gente, porque às vezes eu acho que é só comigo, né? Enfim. Então, Tiago, esse é o processo. A gente vai muito pelo financeiro, isso é um fato. O síndico vira síndico porque acha que vai fazer rios de dinheiro. Só que tem muito síndico que bate o sétimo condomínio e ele não aguenta a pressão. Ele começa a surtar, ele começa a bugar, e quando você vai ver, já a vida dele está em desordem. A saúde está em desordem, o casamento está em desordem. Nossa, o que tem de síndico vivendo com casamento à base de aparência, o que tem de divórcio pelo simples fato de não olhar para as coisas como de fato elas são. Por não usar a razão para poder fazer o que precisa ser feito. Não consegue gerar resultados, aí ele começa. O que, que o síndico começa a fazer? Ele começa. Porque o síndico ele tem muito o perfil controlador. Então, quando ele vem com esse perfil muito controlador, o que que ele faz? Ele quer controlar tudo. Então ele entra muito em desordem porque ele quer controlar a casa dele, ele quer controlar, digamos, o esposo ou a esposa, e ele quer, só que ele entra em desordem. Porque quando ele vai pro condomínio, por muitas vezes, lá no condomínio, a meia dúzia do que tem o perfil vingador que vai atrás dele começa a afrontar ele começa a entrar em colapso, porque ele já perdeu o controle do casamento, ele já perdeu o controle com os filhos, ele já perdeu o controle com a saúde dele. O único lugar que ele poderia se expressar, que seria mandar, ainda que ele diga que o condomínio não é dele, ele não pode. E aí ele fala: caraca, o que que tá acontecendo? Tá dando tudo errado, enfim. E aí ele começa a participar de situações que ele mesmo se coloca para validar que aquilo não é para ele, ou para trazer literalmente, o que a gente até comentei bastante no podcast que eu fiz esses dias, que é a questão da pessoa que até quando pode ser leve, ele traz um cenário pesado, porque ele nunca teve acesso ao que é leve. Então ele vai fazer questão de ir atrás de condomínios que paguem mal, que dão muito trabalho só para validar que o trabalho dele só funciona, só é válido para ele à base de sangue, suor e lágrima. Entende? Então ele só conhece esse cenário. Ainda que você venha apresentar outro, para ele é mais difícil. Não que ele não mereça, que ele não vá, que ele não vai ter nenhum tipo de dificuldade para chegar até lá. Não é sobre isso. Ninguém tá falando que a vida é mamãozinho, que é um docinho de coco, não. Não é sobre isso. Mas tem gente que, se você colocar, ele não consegue ficar porque ele está acostumado com conflito. Ele não consegue sair do conflito. Então ele tem que começar a acalmar. E às vezes ele acalmando, as coisas já vão começando a ter uma outra perspectiva, ele já vai começando a observar o cenário de uma outra forma, gerando outros resultados. As pessoas querem, o que que elas querem fazer? Elas querem tudo para ontem. E elas esquecem que não vai dar para ter o extraordinário sem passar pelo ordinário. Não tem condição. Você não vai conseguir. Então, se você não estiver disposto a fazer todos os dias um pouco, você não vai conseguir isso. As pessoas começam a gerar muito, 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 muito conflito porque elas estão num processo de trazer a desordem porque elas querem tudo de uma vez. Síndico é muito birrento. Síndico entra na birra. Síndico só falta espernear. Por quê? Porque ele acha que a forma com que ele dá, às vezes, por muitas vezes, quer trazer o condomínio como filho dele. E ele não é pai das pessoas. Vem com a missão de Salvador e esquece. Você não vai conseguir. E aí você vai entrar cada vez mais num conflito que é sem fim. Então, por isso que a gente fala sobre transferir as informações, trazer a razão para que você consiga lidar com as coisas com os fatos, porque aí você começa a ter mais clareza. E você precisa de um plano. A maioria dos síndicos você vai conversar, tá, qual que é o seu plano, qual que é o seu objetivo? É tudo muito raso. Então, se ele não tem claro o que ele quer, qualquer direção para ele serve. E aí ele começa a passar o tempo, ele começa a entrar em conflito porque a idade vai chegando, eu não fiz nada do que eu queria, enfim, a gente já sabe como isso funciona.
porque é tudo raso, ele não tem uma. A gente fala dentro dos eventos muito. A gente fala, não, a gente ouve muito dentro dos eventos toda a questão de criar um histórico para o condomínio. Porque você tem que fazer história lá dentro. Não é só criar o histórico, não. Você tem que fazer história lá dentro. Você tem que ser o síndico bom, o síndico que faz tudo, o síndico que pensa em tudo. Você tem que fazer exatamente todas as coisas e criar um checklist, um cronograma, tudo muito perfeito. Tá bom. Só pro condomínio. Beleza. Cria um desse para a vida do síndico. O síndico não sabe nem por onde começar. Ele não sabe nem o que ele quer daqui a um tempo. Então, se você não sabe para onde você vai, qualquer direção vai te encaminhar, vai te levar. Vamos lá, duas questões ali. Você falou do pesado e do leve, né? Como é que seria esse leve pro síndico? O leve é quando ele traz a razão, porque aí ele não se mistura dentro das emoções. Se você consegue fazer esse processo, ninguém está falando que a sindicatura é fácil. Você escolheu ser síndico, parabéns, você tem um parafuso a menos que você foi contemplado. É essa a profissão que você quer bancar? Olha para você com verdade. Tá disposto? Então, já que você está disposto a fazer isso, então pelo menos com responsabilidade faça as coisas ficarem mais leves, mais mediante a essa questão de olhar com verdade. Por que eu estou falando isso? E por que isso é importante? Porque não adianta nada você entrar só para falar que você consegue, que você resolve, daqui a um tempo o que acontece? Você começa a adoecer seu corpo. Eu acho isso uma puta sacanagem você fazer isso. Porque aí tem síndico que tem AVC, tem síndico que é, tem uns que morrem, né? A gente tem gente que não volta. E aí a gente tem o processo dos síndicos que ficam como fala, com depressão, que eles começam a se isolar, síndrome do pânico, começa a se isolar e começa a dar um trabalho do caramba para a família. Pô, toma consciência, vê até onde você pode ir, porque tem coisa que para você talvez você tem que parar um pouco e respirar, porque isso não tem preço, é a sua vida. E outra coisa muito importante que eu acho muita sacanagem é você olhar para você e falar, eu consigo, morrer, morreu. Beleza, você morreu, ok, mas se você morrer e ficar acalmadão, trabalho da bexiga para sua esposa, para seu esposo, para seus filhos. Isso é ser irresponsável demais, sabe? É você parar e olhar e falar assim, pô, beleza, morrer, morreu. Tá bom, é isso que você quer? Beleza, morreu, morreu. Morre então. Então cumpra o que você tá fazendo, morra. Não vai morrer? Agora você vai ficar dando trabalho para os outros porque você não quis olhar para você? Então é parar e ter a tomada de consciência e olhar para você com verdade, até onde você pode ir. E se você não pode, pausa. Todo mundo pausa, os maiores, os melhores, seja lá qual for a profissão, todo mundo para e olha para si. Você não vai ser a pessoa que vai dar conta do mundo. Esquece isso, não dá rolar, você vai ter que olhar para você e saber até onde você consegue dar conta. Não consegue dar conta, por isso que eu falo, qual que é o plano? Qual que é o plano que você tem? Começa a criar estratégias e ter pessoas, começa a ter braços para poder te apoiar no processo. Então você vai precisar entender que para o seu crescimento você vai ter que desenvolver outras habilidades. Nem sempre isso é viável. Às vezes você precisa de um outro braço mesmo. Porque e sair do controle, vai ter que aprender. É difícil, muito difícil sair do controle para quem tem o perfil controlador. Mas uma vez que você aprende, você expande 2, 3, 10 vezes mais. Porque você aprende a entregar para o outro, dividir essas funções e cresce num todo, entende? Entendo. Vamos lá. Outra coisa, Aline, eu percebo que eu falei com vários síndicos, você com vários síndicos do Brasil todo também. A gente percebe que eles têm essa consciência, né? Mas tem a dificuldade de mudar essa. Qual a sua opinião, seu interessante ponto de vista sobre isso? Cortou um pouquinho de mudar, Essa realidade. Eu percebo mudar. que tem consciência, mas talvez não consegue mudar essa realidade. Na verdade, o ambiente é soberano, né? Então, o que acontece? Uma vez que o ambiente é soberano, você é resultado do seu ambiente. Você vai precisar conviver com pessoas que estão no patamar maior que o seu. Você vai ter que aprender a conviver com pessoas que geram resultados diferentes do seu para você começar a sinalizar para você o que está ruim. Por quê? Porque a gente começa a entrar numa briga entre a gente do que a gente de fato quer e do que a gente aguenta.
E aí, trazer essa questão é começar a estar com pessoas que geram resultados que você gostaria de gerar. Aline, eu não consigo frequentar esses ambientes. É difícil de ir em evento, tenta ir em pelo menos um por mês. Começa a. Não fica no grupinho das pessoas que só reclamam, que só sabem gerar argumentos convincentes para que aquilo continue ruim. Porque a gente tem muitas pessoas assim. Começa a lidar com pessoas que buscam mais, muito mais do que você. Ainda que você olhe e fale, isso é impossível. Mas comece a ter acesso a pessoas que geram resultados diferentes de você que você gostaria de gerar. Comece a diminuir essas pessoas que você segue no Instagram, até mesmo silenciar alguns grupos de síndico, onde as pessoas fazem com frequência esse tipo de coisa, para que você comece a aumentar. E aí você vai seguir essas pessoas em redes sociais, vai para o LinkedIn, vai convivendo aos poucos com essas pessoas e começa a entender o que elas fazem. Porque quando você começar a trazer mais informações, você mesmo vai olhar e vai falar: pô, esse cenário aqui para mim não tá legal. Como que eu faço para mudar? E você vai começar a buscar alternativas com essas pessoas. Então você vai, fulano falou isso, eu vou tentar fazer. E aí você vai tentando. O que que acontece? Geralmente na tomada de decisão você vai enfrentar muita dificuldade. Por quê? Porque você vai ter que vencer o ambiente, você vai ter que vencer o hábito. Não adianta. E você vai ter que vencer a sua mente. Quando você começa a fazer independente de, não importa o que aconteça. Mas esse fulano, esse Beltrano, se chover, se fizer sol. A decisão é sempre independente de, não é e se. É independente de, eu sigo o meu plano. E você bancar a postura de fazer isso, a curto prazo, você vai começar a ver essas mudanças acontecendo no seu dia a dia. Você começa a ter acesso a essas mudanças. Pequenas mudanças, ninguém está falando de algo muito extraordinário. Mas a gente já começa a identificar essas mudanças para que isso venha acontecendo. Então, mudar o ambiente não adianta. Mudar o ambiente é primordial. O ambiente é soberano. Se você tiver com 10 pessoas que só reclamam, que só arrumam problema, que você vai ser a 11ª a achar que aquilo é normal e que aquilo é o limite. Não tem como. É sempre assim que funciona. Entende? Fala mudar o ambiente, você fala também mudar aí do condomínio. Não cortou tudo de novo, Thiago. Ó, vamos, ó. A respiração você pira, amigão síndico, ó. Então, quando você fala mudar o ambiente, é necessário mudar o condomínio. Largar aquele condomínio e partir para outro, né? Não necessariamente. Às vezes começa com o processo de transferência das informações, como eu falei. E aí, dentro disso, você vai começar a ter mais clareza sobre isso. Porque, assim, vamos combinar: ninguém vive de amor, de ar e todo mundo precisa trabalhar. Então, você não vai sair largando seus condomínios porque eles estão em conflitos, você quer paz, mas você tem uma família, né? E aí, o que que você vai fazer? Você vai olhar para o cenário e começa a fazer a transferência dessas informações para você agir com o máximo de razão possível. E nisso você já vai mudando a questão desse ambiente. Vai tendo acesso a outras pessoas e você já vai na busca por outras coisas melhores. Condomínios maiores, melhores, ou condomínios menores, só que mais calmos. Enfim, não importa, porque todo sonho é único e é da pessoa. Então, tem gente que gosta de condomínios pequenos, de idosos, tem mais facilidade na comunicação. Tem gente que gosta de condomínios mais agitados. Tem gente que gosta de condomínio clube, comercial, enfim, a gente tem diversas coisas. E aí você vai precisar identificar qual é o seu perfil. Porque aí Vamos lá. você, pelo menos para que você tenha acesso, comece a estudar. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa vem de um condomínio, rapidinho, vem de um condomínio residencial e fala que o sonho dele é ter um condomínio comercial. Quando ele vai para o condomínio comercial, ele fala misericórdia. Aí ele volta. E isso funciona da outra forma também. Entende? É aquela questão. Eu acho que quanto mais você se conhece, escolhas mais assertivas você vai fazer, né? E assim, Exatamente. gente, se está fazendo mal, larga o condomínio. A melhor alternativa é essa, porque nenhum CNPJ vale a sua vida, né? E no fundo, o Não. condomínio as pessoas esquecem, né? Eu costumo dizer que eu faço para mim.
Eu não espero elogio de ninguém, eu faço para fazer o meu, entregar o meu melhor mesmo, porque eu entendo que é isso mesmo. As pessoas mudam, as necessidades mudam, sempre vai ser aquela eterna cobrança, né? Outra coisa que você falou que eu achei interessante, você falou sobre o perfil do controlador. Quem tem esse tipo de perfil, como é que ele pode trabalhar nele, ou que tipo de ações ele pode ter para que se torne mais leve para ele? Dentro da mentoria, a gente consegue trazer esse perfil com muita clareza, a gente fala sobre todos os outros, e esse perfil, na verdade, ele não é exclusivo da sindicatura. Todas as pessoas têm esse perfil controlador. A diferença é que dentro da mentoria você aprende a lidar com ele para você e lidar com ele nos outros. Então, você consegue ter uma comunicação mais assertiva, você consegue sair de cenários ruins, porque você já sabe como lidar com aquelas pessoas, e inclusive ter, por exemplo, eu uso muito o Vingador porque é o que a gente, né, ouve bastante dentro dos condomínios. Então, geralmente a gente tem esses perfis, então quando a gente aprende a lidar com o Vingador, a gente entende que o Vingador a gente vai precisar ter lenha para queimar, e se a gente for dar atenção para ele, a gente se perde no nosso processo. Quando a gente vem com um perfil controlador, como você disse, aí a gente vem com a questão de diminuir o controle. Por quê? Inconscientemente, né? A gente não sabe que a gente faz isso e a gente faz constantemente. A gente tem o perfil controlador porque o controlador ele quer ser reconhecido, ele quer aplauso, ele quer o palco, ele quer ser o resolvedor, ele quer ser o paizão, a mãezona que todo mundo gosta. Ou ser a pessoa que não é todo mundo que gosta, mas é a pessoa brava, mas que tem o pódio ali, sabe? Então, esse perfil geralmente é o perfil do síndico. Então, é um lugar onde ele manda e desmanda, ainda que seja nas entrelinhas, sorrindo e acenando. Mas é assim que ele faz. Entende? Então, diminuir o perfil controlador é, inclusive, dar às pessoas o direito delas serem exatamente como elas são e você abre mão desse controle. Porque senão a gente vem para um processo de criar expectativa em cima do outro, e quando a gente cria expectativa, a gente se frustra, porque a gente faz querendo reconhecimento. Ainda que a gente diga que a gente não quer o reconhecimento. Não, Aline, eu não quero, eu nunca quis o reconhecimento. Quando a gente vai fazer o processo da transferência, que eu falei, de escrever lá no papelzinho na caneta, você descobre que você queria sim, e por muitas vezes o síndico deixa de fazer dinheiro porque ele quer ser reconhecido e não recompensado. Quando você vê que o síndico ele tem muito trabalho, ele gera pouco dinheiro com aquilo, ele tem pouco retorno financeiro, é porque na maioria das vezes ele está procurando o reconhecimento que vem dos pais. Isso é da infância. E aí a gente vai precisar olhar para isso e entender. Porque a gente esquece que dentro da gente existe uma criança ainda, né? Essa criança tá aqui dentro e ela precisa ser vista. E por isso que eu falo que muito síndico faz birra igual criança, porque é a criança. E enquanto ele não olhar para isso, ele vai conseguir, ele vai continuar gerando resultados que ele não gostaria. Ou quando ele consegue, ele tem que fazer um esforço muito maior do que uma outra pessoa e muito maior para manter aquilo. E aí ele começa, é como se ele tivesse perdendo ações, porque aquilo é cansativo demais. E de fato é. Porque toda a situação em que ele criou está em desordem. E como é que a gente entra em ordem, então? Fala para mim. Dentro da mentoria. Dentro da mentoria a gente vem, tem o processo, né? O passo a passo a gente vai identificar tudo isso. E você vai ser acompanhado durante 6 meses. Durante esses 6 meses você faz o acompanhamento justamente para você entender e validar o que precisa ser mudado, o que de fato você mudou. E aí, mensalmente, a gente faz isso. Olha, tava assim essa semana, esse mês, no mês seguinte, isso caiu, isso aumentou, e a gente começa a entender o porquê. E lá a gente vai identificar todo o passo a passo. Por que é que você fez isso? Quando você fez? O que estava acontecendo? Então, eu tenho casos de pessoas, por exemplo, que porque eu atendo também não só síndicos, mas empreendedores, empresários e qualquer pessoa que queira fazer o processo de ir para o próximo nível da vida, né? De viver e não mais só sobreviver. E aí a gente tem, eu sempre dou o exemplo de uma pessoa que é de uma área que é prestador de serviço e ele começou a perder todos os condomínios. Ele começou a perder vários condomínios que ele atendia
E aí, durante um processo, ele não conseguia identificar o que que era. E aí ele falou assim: olha, eu não sei o que está acontecendo e eu preciso de ajuda. Eu falei assim, e aí ele começou a explicar. Eu falei assim, respira, porque eu não, ele falava-se muito rápido, eu não conseguia nem entender. E aí eu falei assim, respira, vamos com calma, né? E aí ele foi falando, eu falei assim, tá. Uma única pergunta que eu vou fazer pra você, porque além disso, bateu o carro, a pessoa bateu no carro dele, foi embora, e ele ficou com prejuízo, e ele tava literalmente desesperado. E aí eu falei assim, tá bom, qual foi a pessoa que te ligou antes de você bater o carro? Aí ele ficou mudo no telefone. Aí eu falei assim, quem te ligou? Pra quem que você disse sim querendo falar não? E aí ele falou, eu já sei quem é, e ele não voltou mais. Porque olhar para isso é supor que você não dá conta de resolver, quando por muitas vezes eu não sei o que tinha por trás disso. Mas às vezes é só culpa e uma culpa indevida, porque às vezes a culpa nem é da pessoa. Às vezes é medo, é insegurança. A pessoa só não sabe o que que é. Lembra dos gatilhos de transferir as informações, porque aí eu trago a razão? Se você não faz isso, você entra em desordem, você começa a trazer várias coisas ruins à sua volta só para validar aquilo, só para validar que aquilo é ruim, que você não dá conta, que você não vai resolver. E é sempre assim, para. E quando na verdade você só precisa trazer a razão para fazer as coisas. Tem gente que não. Tem gente que olha e fala, tá bom, vambora. E vai, e é uma semana já fala, pum, já resolvi tal coisa, já tô assim, já consegui tal coisa, não, não, não. E vai embora. Entende que cada um vai ter o seu tempo. Tem gente que não tá preparado para olhar porque precisa coragem para isso. Mas por muitas vezes a gente acha que é um bicho de sete cabeças, que é algo muito mirabolante e não é. Não é, na maioria das vezes não é. Vai ter É, coisa pesada, dependendo do que for? Vai. Mas é a vida adulta. Se você quer uma vida melhor, você vai precisar agir como adulto. Senão você entra na birra na criança e não vai conseguir chegar onde você gostaria, entende? sim. Vamos lá, de síndico para síndico. Ela aqui é a amiga Aline, ela que é mentora para síndico. Aline, você falou num certo momento da sua fala que os problemas começam a surgir ali no sétimo condomínio. O cara não consegue ultrapassar, né? Começa a gerar estresse, né? Sim. Como é que ele tá com essa situação para ultrapassar esses sete condomínios? Qual sugestão você daria para quem está nos assistindo aqui para ultrapassar essa régua que você colocou de sete condomínios? Ele pode usar, fazer o processo dessa transferência que eu falei. E aí ele vai entender por que que ele não pode ter, qual que é a sensação que ele tem quando ele olha e fala que ele não consegue. Ou quando ele consegue, ele perde. Ele dá um jeito de sair de um para manter o sete. Ou o sexto, enfim, independente. Mas aí ele precisa transferir e trazer a razão, porque se ele traz a razão, ele consegue resolver parte do processo. Óbvio que dentro da mentoria ele é assistido, a gente vai olhar o que, que tem por trás. Mas basicamente ele vai olhar para o cenário dele e vai falar assim, ó, eu não tô conseguindo por conta disso, porque eu acho que eu não vou dar conta, porque eu vou ganhar tanto de dinheiro, e se eu ganhar tanto de dinheiro, eu não sei lidar com dinheiro, ou porque eu não sei falar não, e eu já sei quem é a pessoa que vai me pedir, eu não vou falar não. E eu, para que que eu vou trabalhar mais? Porque por muitas vezes é assim, tem gente que entra na mentoria que não consegue fazer dinheiro, não consegue passar daquele valor. Ah, por que que não pode passar? Por que que não consegue? Aí quando vai fazer o processo de transferência, é porque não sabe falar não, já sabe quem vai pedir, para quem ele vai dar e sabe que a pessoa não vai pagar. Aí inconscientemente vem a informação, para que é que eu vou trabalhar mais para os outros, se eu não posso nem usufruir disso? Entende? Então, inconscientemente, ela já sabe dessas informações e aí ela começa a bloquear. Por isso que a gente fala, traz a razão. Então, você vai ter que fazer o processo de transferência, entender o que está acontecendo, olhar para as relações e saber quem são as pessoas, né? Porque a gente vem para um processo de crescer e a gente precisa entender que dentro do nosso convívio de pessoas, existem muitas pessoas que nos cobram coisas de outras pessoas que cobraram delas. Então, é aquele tio, aquela tia, aquele vô, aquela avó, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão que cobra de você e ressuscita até o defunto. Então fala, nossa, se fulano tivesse aqui e visse o que você está fazendo, não, não, não. E por muitas vezes você se bloqueia e deixa de fazer, inclusive por conta de alguém que já morreu. Por respeito, memória, que na verdade a pessoa já foi e para ela, né, é indiferente. E é você que tem que seguir o teu processo.
Aí, quando você vai puxar também todo o histórico, a família inteira vem repetindo toda essa questão. Tem as lealdades também, e isso a gente fala dentro da mentoria. E quando você olha para o cenário, você deixou de fazer muita coisa. Só que a gente precisa entender que quando você olha para o cenário real das coisas, algumas coisas que as pessoas antigas faziam, por exemplo, os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, são coisas que eram importantes para eles naquela época. E surtia resultado para eles naquela época. A gente não precisa ter essa lealdade constante. Hoje, aquilo pode não funcionar mais e você ainda está fazendo exatamente a mesma coisa. Porque você aprendeu, você foi construído dessa forma. E desconstruir isso demanda tempo, demanda coragem, demanda energia. Óbvio que seus resultados vão ser diferentes também. E aí você precisa colocar na balança. Eu quero pagar o preço para ter resultados diferentes, porque senão você vai no mesmo processo da tua família. Entende? E aí, dentro disso, olhar com verdade é saber que, olha, eu não quero mais esse cenário para mim. Já deu, para mim já foi isso. Eu quero uma nova construção. E aí a gente começa a entrar em desordem, porque todo mundo precisa pertencer a algo ou a algum lugar. Então você começa a não pertencer inconscientemente à tribo que você veio, porque você está fazendo um pouco diferente deles. Mas também você quer resultados diferentes. Por isso que eu falo que o ambiente é soberano. Se você se cercar dessas pessoas, você vai entender que até no conflito você consegue sobressair para continuar com o seu plano, porque você tem outras pessoas que falam: olha, é normal. Seu pai, sua mãe, enfim, fulano, beltrano, ciclano, vir te falar sobre isso. Quem escolheu a mudança foi você, não foi eles. Então, respeita o processo deles, abre mão da expectativa, da suposição, para que você siga com o seu processo, porque senão você sempre vai voltar. Você sempre vai parar no meio do caminho, porque você quer se enquadrar de novo num lugar que você determinou para você que você sairia. E é onde a gente começa a se frustrar e começa a se encolher, porque você tenta muito sozinho e você não consegue gerar os resultados que você quer, porque você não está cercado das mesmas pessoas que pensam e buscam por coisas como você tem pensado e buscado. Entende? Então, assim, dentro da mentoria você aprende todo esse processo dessa construção para que você crie um laço mais forte contigo primeiro e depois você tenha esse processo dessas pessoas que te apoiam nesse processo de crescimento. Porque senão você vai voltar. É quase que impossível você não voltar. Porque você não criou essa maturidade, não tem essa clareza sobre o que você tem que fazer. E não adianta que ninguém é super-homem, ninguém é Mulher Maravilha aqui. A gente cansa, tem dia que a gente. Esses dias eu fui fazer uma live, ou foi uma live, foi uma reunião, eu acho. E as pessoas falaram: Nossa, Nini, você não se estressa? Eu falei assim: tem 2 dias que eu queria dar 3 tiros pra cima. Passou, sabe? Eu sou um ser humano como qualquer outro, no processo de construção, assim como vocês. E parte do que tem aqui, do que foi construído aqui, levando adiante para que as pessoas tenham um pouco mais de paz, tenham um pouco mais de leveza, sabe? Porque eu descobri, eu falo que antes eu tinha motivos para viver, que era o meu filho. Eu vivia por conta do meu filho, isso é um fato. E hoje eu tenho a razão de viver, e ter a razão de viver é algo incrível, é algo extraordinário. Viver é bom demais. E eu quero levar isso para as pessoas, sabe? Então é basicamente isso, Thiago. Ô, Aline, dentro dessa pesquisa que você fez, o que acentuou mais? Você falou vários aspectos, mas o que sempre se repetia com frequência? O esgotamento, o fato de da segunda-feira a pessoa já começar daquele jeito, dor de cabeça, pressão nos ombros, aquele peso na cabeça, vai no modo automático. Isso foi uma das coisas que mais pesou, porque é como é um ir sem querer ir, sabe? Isso e a meia dúzia dos condomínios, não, perdão, meia dúzia dos condôminos que vem no processo do perfil vingador. São as coisas que mais pesaram para eles. E aí, óbvio que o acúmulo disso, aí a gente vem pro burnout, síndrome do pânico, depressão e todas as outras coisas que a gente já sabe como funciona. É isso aí, maravilhoso que minha amiga Aline, ela que é mentora de vários insights para nós. Vamos voltar para o mercado. Você acha que as pessoas fazem isso propositalmente ou por falta de desconhecimento
não falar de inteligência emocional, porque para mim acho que tinha que ser a pauta principal, tinha que ser 50% inteligência emocional e 10%. Na verdade, é literalmente por falta de conhecimento. As pessoas nem têm conhecimento sobre isso. Tanto é que eu procurei no mercado alguém que falasse mais a fundo sobre inteligência emocional, porque eu tive muita dificuldade para ter um parâmetro. E aí eu falei assim, eu quero saber, porque eu busquei para mim primeiro, porque eu já vinha por processo de autoconhecimento para a Aline. Então começou comigo. Então eu queria para mim, mas eu queria alguém que fosse síndico ou que fosse da área condominial que ministrasse algo do tipo e eu não encontrei. Se tiver alguém que quiser se manifestar, por favor, vamos partilhar informações. Mas algo mais a fundo eu não tive ninguém que olhasse só para essa questão. E, enfim, eu acredito que a falta de conhecimento gera pessoas cada vez mais frustradas, mais encolhidas para a vida, sendo que podem viver de uma forma melhor. E é isso aí, vamos lá. Levanta a bandeira da inteligência emocional há anos, inclusive lá no canal tem lá uma playlist lá. Sim, tem mesmo, eu vi. E, gente, isso aí é pra vida, né? Você tá falando, achei bacana. Você fala assim, busquei pro meu autoconhecimento. É porque é sobre isso, né? Só tem um jeito, É, é melhorando internamente, é se conhecendo exatamente. e, e percebendo que vale a pena, que não vale a pena, né? Eu sou o fazedor de barra de ar que fala muito sobre isso. E aí, quando você começa a se respeitar, você começa a ter leveza para fazer escolhas, né? Porque você falou, se você faz uma escolha baseada em dinheiro, não vai ser muito diferença. É, você tá indo viver e buscando dinheiro pelos motivos errados. Se você não tiver clareza, você não vai ter ele. E outra coisa importante, né, gente? É lógico que essa desordem também está relacionada à nossa questão financeira. Quanto mais tranquilo você tiver economicamente, mais fácil vai ser essa decisão. Porque aquele condomínio, né? Não vai pesar financeiramente para você. Sim. Eu acho que também é uma coisa que começar a ter essa educação financeira e emocional também. E Que eu acho elas que elas andam juntas. estão ligadas, é isso mesmo, elas estão ligadas. Com E outra coisa que eu certeza. acho importante, eu já percebo, de lidar com empresas, consultoria, igual eu falo para vocês aqui, você falou do perfil controlador. Eu acho que quanto mais a gente distribui, mais leve fica, né? É aquele lance, você não precisa carregar esse barco sozinho, né? Você tem que, Exato. às vezes, ter uma boa equipe, uma boa administradora, uma boa gestora, um bom relacionamento com o conselho fiscal, ou criar grupos ali dentro do condomínio para poder resolver as situações. Porque a gente é líder, a gente não é o executor, a gente está ali para comandar o barco. Eu lembro disso, a experiência É que eu tive. isso. Eu era gestor de frota e fui contratado para uma empresa de logística. E aí, em determinado momento, faltou um motorista. E eu fui pegar o caminhão para dirigir a situação. E aí, o dono da empresa me chamou para o final do dia. Thiago, eu te contei, foi para você gerenciar, não foi para dirigir caminhão. E é verdade, né? Porque assim, mas foi interessante, foi um insight bem bacana, porque a gente esquece qual a nossa missão ali. A nossa A gente missão quer não resolver, é, nossa, quer ser resolvedor. a nossa missão não é remar, é direcionar, né? É aquele lance. E por isso que a gente tem que ter saúde mental para perceber, cara, esse condomínio não tá legal. Né? Ter saúde mental, eu falo que tem aquele momento de pesca, né? O momento Sim. de lazer, esse momento de qualidade, né? Para a gente poder fazer esses melhores e fazer sentido, né? Fazer sentido para a gente e para os outros também. Acho que a mudança começa primeiro em nós. Aí por isso que eu levanto essa bandeira há anos, gente. Inteligência Tá emocional. mesmo. Um abraço pessoal do Una City, fiquei muito feliz que o Una City é um evento aqui grande aqui em Brasília, no centro, né, referência. E a palestra principal do evento é sobre inteligência emocional. Então, eu fiquei muito feliz por Ótimo. despertar. Porque se você não está bem da mente, vai ser um bom advogado, você vai lidar com as pessoas, né, você vai fazer decisões. Porque assim, o síndico é o cara também que tem hora que tem uma responsabilidade. Ele vai tomar decisões. Né, Sim. e alguns dados são mais leves, mas faz parte do nosso ser síndico, né? E outra coisa é a gente se conectar com outros síndicos. Quando eu criei esse quadro aqui, há muitos anos atrás, que é o de síndico para síndico. Por quê? Porque muitas vezes ser síndico não está relacionado a conhecimento, mas está relacionado ao quê? A conhecer. O que quer dizer sobre isso? Às vezes você viveu uma coisa que eu não vivi. Eu posso ter pós-graduado, posso ser mestrado, mas eu não vivi aquilo que você viveu. Então a gente tem que se Exato. dizer que a solução do seu problema está no condomínio do lado. Então a gente tem que se unir mais, nesse sentido de aprender, de trocar experiência, porque é o dia a dia. Né? Eu posso ter N faculdade, mas às vezes aquela situação do campo,
você já passou. Então, olha só, facilita, né? Fica mais leve, fica mais prático. Então, a ideia é isso. A gente Sim. cria esse eu com os outros, né? E essa profissão é uma profissão maravilhosa, né? A gente falou muito aqui das dores, mas tem as possibilidades também de você ter, Não, se você consegue trazer clareza, pô. economicamente é boa, liberdade, eu falo muito sobre isso, né? Viajar, eu viajo, não posso já que você viaja, eu viajo, porque a gente tem que aproveitar também, não adianta, a gente ganhar dinheiro para quê? E É. sempre buscar conhecimento contínuo. Eu, por exemplo, todo ano faço alguma coisa. Né? Esse ano, você falou muita coisa, esse ano do PNL. Estou fazendo curso de PNL. Então, assim, o passado foi da mediação de conflito. Então, assim, buscar sempre essa qualificação, buscar sempre aprender. E uma coisa que eu falo no programa, né, que é mais importante, né, a gente criar a vergonha na nossa cara, né, para a gente poder botar em prática o que a gente aprende. Porque muitas Verdade. vezes a gente fica no campo e não coloca em prática, né? Porque se você colocar em prática, tenho certeza que as coisas vão fluir. Esse barco vai andar e as coisas vão acontecer. Para poder fazer isso, faça mais sentido para a gente também. Acho que é muito importante. E, Aline, parabéns. Eu acho que sim, eu fico muito feliz quando converso com profissionais que estão com essa preocupação de ajudar o síndico, de criar um universo. Hoje a gente tem um boom gostoso, que é os boom dos podcasts aí, que é dos É. o pessoal que entrega conteúdo de graça. Então, assim, que coisa. Cada um tem um vez o cara mais formal, outro mais brincalhão, mas tudo com a ideia de que a gente criar um universo melhor, um universo que seja mais também, né? Acho que é muito bacana. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Vida longa, eu espero que o mercado melhore também. E lembrando. Nossa, me arrepia, ó. E outra coisa, lembrando que muitas vezes essa mudança no condomínio começa da forma que você lida, elas valoriza, que você se respeita, que você se põe como profissional, elas vão também te respeitar dessa mesma forma. Porque muitas vezes, Exato. porque em cima da gente, porque a gente também não impõe, né? Não sabe colocar o som profissional dessa forma. Eu tive várias, ó, então tô indo embora. Como assim, Thiago? Aí, vocês me contrataram para quê? Exato. Estou mostrando para vocês como é que é um trabalho profissional. Se vocês não querem, eu não fico onde querem que eu fique. Porque vai... Exatamente isso, Thiago. E aproveitando esse trecho que você falou aí, essa parte, a gente sabe o que a gente entende o que a gente quer, quem a gente é. E quando a gente vem para o processo da mentoria, é muito engraçado que as pessoas elas dobram os seus resultados. Elas conseguem resolver coisas importantes dentro das suas relações. Elas dobram seu faturamento, assim. Então, elas começam a ter clareza. Isso é muito importante. Começa a sair de lugares que não vão agregar, que é igual você falou, o que que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora. Eu vou para onde as pessoas querem fazer resultado. Eu vou para onde as pessoas estão dispostas a me ter lá, né? Então, assim, e nesse contexto é você olhar com verdade e falar, olha, tem lugar que não me cabe. Mas a verdade é, inclusive, falar sozinho eu não dou conta. Criar a sua tribo, criar as pessoas, estar com pessoas que vão te levar para o próximo nível que vão fazer com que você gere esses resultados junto. Realmente, gente, a mudança começa dentro. Não é fora, não é no condomínio, é dentro de você. Quando você se percebe, se tem essa coragem. Eu falo que autoconhecimento é um ato de coragem. Porque você vai deparar com muitas coisas, né? Você vai falar, cara, isso não é. Mas você falou, é um processo, né, gente? Você vai se perceber, você fala assim, caraca, cometi aquela falha, não vou fazer mais, fazer de uma forma diferente. Porque são infinitas possibilidades. Se você está olhando para o Sim. lado, muda a possibilidade, né? Aí a coisa fluir, porque você está fazendo a coisa fluir, né? Porque começa em você. E foi engraçado que hoje eu estava fazendo um programa na rádio falando sobre isso, tá? Falando sobre ordem, né? Porque a ordem é o equilíbrio. A desordem vai ser legal. E quando você está organizado dentro de você, vão fluir que você vai entender, vai se perceber, vai compreender o que você vai, né? O que vai mudar, qual peso vai tirar da sua mochila, né? Você vai começar falando, cara, eu não quero 7 condomínios, eu quero 3 que me pague 10. Então você começa a entender e se posicionar. É muito sobre isso, fluxo, né? O que você quer receber? E sabe o que eu falei? Esses dias, acho que foi ontem eu falei, eu acho que o Rafa ele tá aí na live. Falei pra ele, solta tudo por muitas vezes, solta, fala o que você tem pra falar e esvazia. Porque se você tá cheio, você não consegue nem entender e nem receber outras coisas. Então se esvazia, né? A gente olhar. Oi?
Cortou, não, Mais nada. não entendi. Ficou mudo e agora voltou. Tá cheio, não cabe mais nada que tá cheio, né? Por isso tem que esvaziar. Exato. Aí a gente vem para o processo de se esvaziar. Aí, ó, ele tá aí, Rafa. Você vem para o processo de se esvaziar para que você consiga trazer outras coisas para agregar na sua vida. Gente, não vai dar. Vocês querem, começa a encher, 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 encher de coisas, e aí as oportunidades estão passando. Estão passando e você não tá vendo. Você não consegue colocar tudo, deixar claro, perdão, tudo para você e pegar o que de fato é teu, entregar o que não é mais teu e ir para a vida porque você tá cheio. Então, olhar para si e entender que vamos esvaziar também, né? Vamos tirar a parte do que tá aqui, que tem coisa que é bom, mas tem coisa que não é e pode ir embora. Sem culpa, sem julgamento, sabe? É de uma forma mais leve, para que as coisas aconteçam. Entende? Então eu acredito que é mais sobre É isso isso. aí. Então chegou o momento mágico da nossa live, que é, ó, respira, senão você expira, meu amigão síndico, né? Minha amiga Aline, que papo maravilhoso. Fica à vontade de suas considerações finais. Já fica o convite para a gente poder conversar mais sobre isso, Ok. levantar conhecimento da inteligência emocional para os síndicos, né? Porque síndico também ele tem que ter esse olhar, ele tem que se valorizar, se respeitar, se Ah, perder. Fica à vontade, jovem. Tiago, eu queria agradecer. A gente se conheceu aí pelo LinkedIn, né? Foi pelo LinkedIn. E a gente conversou um pouco, a gente chegou a bater um papo. Foi bem proveitoso para mim partilhar do que eu entendo, do que eu vivo e receber muito de vocês, de todos vocês. É algo para mim sensacional. Eu aprendo muito e eu sou muito grata à vida de todo mundo. É todo mundo que consegue partilhar e me agregar mais alguma coisa. Esse processo de construção da Aline, ele não é só da Aline, ele é nosso. Eu falo que é nosso. Essa busca que eu tenho pelos resultados, para mim, primeiro, porque é sempre para nós primeiro, e ver as pessoas fazendo esse processo dessa busca por elas e tendo os resultados é algo que é sensacional, é gratificante. E o que eu venho falar para vocês é que a vida é muito boa, viver é muito bom. Então, se você não tiver os motivos certos, descubra quais são os motivos certos, porque só ter motivos para viver é muito raso para gente, para tudo que a gente entrega. Então, tenham a razão de viver, vão para a vida. A vida, ela é extremamente, escuta o que eu vou falar para vocês, ela é extremamente justa com tudo que ela entrega para gente. Porque não adianta plantar morango e querer colher laranja, porque não vai dar. Só que você também vai precisar de apoio para poder olhar para o cenário e entender como que ele está para poder gerar resultados diferentes. Fazer isso é maravilhoso, né, Tiago? Porque você vai para coisas novas, para viver coisas novas, ter acesso a coisas novas. Isso é de fato incrível. Se vocês precisarem de apoio, se vocês precisarem construir coisas para vocês, eu estou disponível. Me chame no Instagram, a gente bate um papo. Com certeza eu volto, Tiago, para a gente falar. Escolha um tema, mande para o Tiago e aí a gente vem aqui falar sobre ele. Foi um prazer, viu? Demais, né? E a mensagem final, gente, eu falo assim que depois descobri uma coisa mágica. Você sabia que você pode mudar o seu futuro? A Com gente certeza. estou lá no futuro, né? Mas você pode mudar, criar nossas atitudes agora. A forma que a gente lida, como que a gente se enxerga, como a gente se percebe. Eu falo para viver uma vida extraordinária. Por Sim. que você não é extraordinária? Porque só depois, É. eu não consigo viver a vida da minha amiga Aline, do Rodrigo, da Ju, das histórias de síndico. Eu consigo ver a minha própria vida, né? Então, Exato. essa vida que a gente consegue aí reverberar para o condomínio, para a família, para todo o universo condominial. Minha amiga, arroz, energias positivas, gratidão, papo maravilhoso. Valeu, um abraço. Tchau! Assiste com ela aqui, a minha amiga Aline. Valeu, um abraço. Fui!